Você já percebeu que algumas religiões elas não tentam converter as pessoas, não tentam buscar adeptos, como por exemplo o cristianismo, seja o catolicismo ou o protestantismo? Neste vídeo nós vamos entender o porquê algumas religiões não têm a busca de conversão de milhares de pessoas, como por exemplo o cristianismo, que nós estamos mais habituados, pelo menos aqui no Brasil. Olá! Meu nome é Gislaine e esse é o canal TV Girta, e aqui nós entendemos a identidade dos povos através dos seus costumes, suas crenças, dos seus festivais. E no vídeo de hoje nós vamos entender o que é o proselitismo religioso. Além disso, vamos entender a diferença de religiões étnicas e religiões universais, e assim a gente consegue entender a pergunta que eu fiz para vocês no começo do vídeo: por que nem toda religião quer nos converter a ela. Vamos começar? Pessoal, de início nós vamos entender o que seria o proselitismo em si, qual o significado. Proselitismo significa qualquer ação que tenha a intenção de convencer, converter ou buscar adeptos para a sua causa, sua religião, para alguma ideia que você obtenha. E é um esforço mesmo, um esforço em busca de conseguir adeptos para esse seu pensamento, essa sua ideologia. Ele não quer, digamos, eu sou de um pensamento, de uma fé, você é de outra, e a gente vai estar ali juntos compartilhando esses dois pensamentos. Eu vou querer que você compartilhe do mesmo pensamento, dessa mesma fé, digamos assim, que é a minha. Então eu quero converter você realmente. Quero que você venha fazer parte desse movimento que eu faço parte. No início, quando essa palavra vem sendo mais falada, ela era usada basicamente e unicamente voltada para o proselitismo religioso. Mas hoje, atualmente, também há o proselitismo político-partidário, questão de política mesmo, de partidos políticos, quando pessoas de determinados lados políticos, movimentos, tentam trazer pessoas de lados opostos. Então, o proselitismo político-partidário ele vai acontecer, por exemplo, quando há alguma panfletagem de algum determinado partido, de algum determinado candidato, por exemplo, em um período eleitoral, onde ali as pessoas elas não estão debatendo, por exemplo, dois partidos, dois lados políticos. Não, ali nessa panfletagem, nessa ação de convencer essas pessoas, elas querem trazer pessoas de lados opostos para o seu lado, para o lado desse candidato, para o seu lado político. Por exemplo, se fala muito atualmente do lado da esquerda e do lado da direita. Então, por exemplo, pessoas do lado da direita fazem uma panfletagem, uma ação em determinado lugar, e elas querem que outras pessoas venham fazer parte desse ideal, desse lado. Por exemplo, querem que pessoas da esquerda façam parte desse lado, ou, por exemplo, pessoas da esquerda que estão fazendo alguma ação também querem que pessoas da direita venham para a esquerda. A gente sabe que tem outros lados também, digamos assim, não há só o lado esquerda e direita, então isso vai acontecer com eles também. As pessoas de determinado partido, ou que fazem parte, trabalham ou simpatizam com determinado candidato, determinado político, elas querem converter essas pessoas para esse mesmo pensamento, para esse mesmo partido que elas comungam, que elas fazem parte. Então aí seria o proselitismo partidário político-partidário. Também há a questão do proselitismo ideológico ou cultural, que aí é quando as pessoas tentam impor pensamentos, modos de vida, de se portar para outras pessoas que não vivem dessa maneira ou que não concordam. Por exemplo, pessoas que há muito também se fala muito também do capitalismo e do socialismo. Então, por exemplo, pessoas que defendem o capitalismo, elas querem ter esse esforço, carrega muito esforço em defender o capitalismo, de mostrar seus pontos positivos e de trazer pessoas que não tenham se decidido ainda ou que não nem se atentem a pensar nisso, nessa questão do socialismo, capitalismo, que traz essas pessoas para concordarem, mostrarem um apoio acerca desse modo econômico. Também como pessoas que defendem o socialismo, que querem mostrar seus pontos positivos para as pessoas que não pensam muito acerca disso, ou pessoas que defendem o capitalismo. Elas se esforçam, colocam esforços para tentar converter realmente
trazer essas pessoas para esse pensamento socialista, para que essas pessoas apoiem e tentem disseminar os pontos positivos. Não falando que o proselitismo ele é ruim ou ele é bom. Não é um problema que as pessoas tentem converter, por exemplo, uma pessoa para sua religião. Isso se torna ruim quando ela... Claro que vão ter seus pontos negativos e seus pontos positivos, mas não é ruim nem é bom. E a gente chega um pouco na parte de entender por que nem toda religião quer converter você. A gente chega na parte de religiões universais e religiões étnicas. Geralmente, e quase sempre, religiões universais é que vão ter esse propósito de conversão de pessoas. Já religiões étnicas não vão ter esse esforço, esse intuito. Para você entender melhor, por exemplo, o cristianismo é uma religião universal, a gente vai entender melhor, mas ele tem essa questão de conversão e de cada vez buscar mais fiéis para a sua fé. Já, por exemplo, o judaísmo, que é uma religião étnica, ele não faz esse esforço, não vem com esse intuito. Não quer dizer que as pessoas não possam se converter ao judaísmo, mas é algo mais diferente, a gente vai chegar lá nessa parte para entender melhor. O que são religiões universais? Religiões universais, que também podem ser conhecidas como religiões mundiais, vão ser religiões que elas não vão ser ligadas a uma etnia, elas não vão surgir de um povo específico e para um povo, não vão ser ligadas a espaços geográficos, por exemplo. Elas também pretendem ser validadas globalmente. Elas não são feitas para um povo específico, de um lugar específico. Elas são feitas para todas as pessoas que quiserem participar dela, pessoas do mundo todo. Elas também não vão ser específicas de uma determinada cultura, que aí também entra a questão de povo, de lugar. Tradicionalmente, as religiões universais, quase todas as religiões universais, elas vão ser monoteístas, monoteísmo no qual se refere à crença em apenas um Deus. Há algumas religiões, como o hinduísmo, por exemplo, que tem a crença em vários deuses, mas as religiões universais, como o cristianismo, o islamismo, eles creem em apenas um Deus. Eles também tentam passar essa questão dessa conexão de Deus e com você, nessa questão da fé, também na questão de salvação. Então, as religiões universais vão ter algumas dessas características. E, por exemplo, o cristianismo, como foi falado, ele é uma religião universal. Eu acho que o cristianismo, nessa questão de conversão, ela é o melhor exemplo para a gente entender o que é a religião universal e por que as religiões universais têm esse intuito de converter. Pelo menos um exemplo para nós que vivemos no Brasil e somos habituados desde sempre ao catolicismo, que faz parte do cristianismo, é uma dissidência. Não digo que todas as pessoas fazem parte do catolicismo, mas é uma religião que todos estão acostumados a ver. A gente sabe da grande influência que ele exerce não só no Brasil, mas no Ocidente, mas que também acaba respingando no Oriente. Isso é uma grande... A gente tem um vídeo aqui que a gente fala como o cristianismo se tornou a maior religião do mundo, tornando-se a maior religião do mundo, assim influenciando o mundo todo. E aí a gente discorre sobre todas as suas influências óbvias e não óbvias, pra gente ver, eu vou deixar linkado. E dentro do cristianismo vão ter várias abas, digamos assim, várias religiões, e quase todas essas religiões eles vão ter esse intuito de conversão, esse proselitismo muito presente. Eu acho que é um ótimo exemplo para a gente entender a questão do islamismo. Não sei se para vocês também se gera essa impressão, mas quando eu estava fazendo a pesquisa e que eu vi que o islamismo era uma religião universal, eu não me gerou essa dúvida, porque eu tinha a impressão que o islamismo ser uma religião étnica, ser muito voltado para as pessoas que fazem parte, digamos, desse espaço geográfico árabe, do mundo árabe. Então eu tinha a impressão de ele ser muito, meio como, não parecido em questões de práticas, mas meio como o judaísmo, já que o judaísmo é uma religião étnica. E aí eu resolvi trazer algumas coisas que contribuem para essa impressão. Não sei se essa impressão é a impressão de todos, mas a gente vai entender melhor.
mas o islamismo ela é uma religião étnica, uma religião universal. E por que o islamismo ele gera essa percepção de estar, digamos, no mesmo bloco, no mesmo ambiente do judaísmo? O judaísmo e o islamismo, eles compartilham raízes históricas parecidas, eles têm suas leis bem definidas, principalmente o alimento que as pessoas podem comer. Por exemplo, o judaísmo vai ter o que as pessoas podem comer, podem se alimentar, podem beber. No islamismo também, por exemplo, as pessoas não podem beber bebida alcoólica, não podem comer carne de porco. Então, esses detalhes, essas coisas em comum, tendem a passar essa percepção para a gente. Mas quando a gente chega nessa parte de proselitismo, o islamismo ele é uma religião universal clássica, como o cristianismo. E aqui a gente chega em outra parte, que é a percepção de proselitismo. Porque, não sei se são todas as pessoas também, mas quando eu estava pesquisando também, eu tinha uma percepção de que o islamismo ele não fazia um proselitismo, pelo menos não um proselitismo tão latente, tão visível. Há os motivos também, como eu fico repetindo isso, mas na verdade é porque o mundo, tudo influencia, né? E nós vivemos, por exemplo, as pessoas do Brasil, aqui do Brasil, nós somos muito influenciados pelo catolicismo, não apenas no Brasil, mas pessoas da América do Sul, pessoas da Europa, alguns lugares dos Estados Unidos. Então, a gente vê o proselitismo de uma forma diferente. A gente vê um cristianismo com proselitismo muito grande. Então, aquele proselitismo de abordagem, de de bater na sua porta, de parar no meio da rua. E a gente vê vários programas de televisão, programas de rádio, na internet. Não é tão comum, pelo menos agora se torna mais um pouco comum com essa questão da internet, mas a gente não vê tanto pessoas fazendo um proselitismo, por exemplo, para o islamismo. Também é uma questão de dominância, de predominância. O cristianismo ele é predominante, o catolicismo, que faz parte que é uma aba do cristianismo, o catolicismo apostólico romano, tem essa diferença também do catolicismo apostólico romano, e tem o catolicismo ortodoxo, que pode ser chamado de cristianismo ortodoxo. E aqui no Brasil ele é muito comum, o catolicismo apostólico romano, em alguns países da América do Sul, na Europa também. Então, a grande maioria das pessoas elas fazem parte dessa religião. Então, consequentemente, a produção religiosa vai ser vinda dessa religião. Então, a gente não vê muitas pessoas que façam parte do islamismo, pessoas no interior, por exemplo, em cidades do interior. Por exemplo, eu não vejo, eu moro no interior de Pernambuco e eu não vejo. A gente vai ver comunidades maiores de pessoas muçulmanas, que são pessoas que fazem parte do islamismo, por exemplo, em capitais e em locais maiores, assim. Tanto não só os muçulmanos, mas pessoas do judaísmo, por exemplo, pelo menos onde eu moro, não é comum se ver. Então, isso também vai influencia na nossa percepção. E para entender essa diferença, por exemplo, essas coisas que eu falei do catolicismo, programas de rádio, vir à sua porta, abordar você na rua, ele é um proselitismo mais direto. A gente consegue perceber mais. Então, a gente percebe que essa pessoa está tentando nos converter à religião dela. Já o proselitismo do islamismo, proselitismo muçulmano, ele é diferente, ele é mais pelo exemplo. Se fala dawah, que significa convite, em hebraico, e ele é mais pelo acolhimento, pelo cuidado. Ele ocorre mais pela representação. Se a gente parar e pensar, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais, vão ter muitas pessoas que são muçulmanas e elas mostram sua rotina de fé nas redes sociais. Então elas falam por exemplo, do Ramadã, que é um feriado muito importante para os muçulmanos. Elas falam o que eles podem comer, o que eles não podem comer. Por exemplo, sempre falando nessa questão que não pode consumir bebida alcoólica, não pode comer carne de porco. Então eles vão mostrando suas práticas, eles mostram indo à mesquita, como funciona lá dentro, como é essa divisão, onde os homens ficam, onde as mulheres ficam, onde as crianças ficam. Também fala muito sobre a questão do hijab,
a partir de que idade se usa, como se escolhe, que é uma decisão sua se você quer usar. E aí vão ter questões culturais também de alguns países que vão influenciar nisso, mas o proselitismo ele é mais dessa forma. Não estou dizendo que todas as pessoas que mostram sua rotina de fé, sua rotina no islamismo, querem converter as pessoas para a religião. Às vezes não, às vezes elas estão mostrando só sua vida. Mas isso é um exemplo de que algumas pessoas podem fazer. Tanto também como pessoas que fazem parte do cristianismo, elas mostram sua rotina nessa fé, nessa religião, não quer dizer que elas estão querendo converter também, mas é um exemplo de que isso pode ser usado como uma conversão também. Outra questão também que gera essa percepção em nós é essa questão linguística. O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia, que aí vão ser o primeiro vão ser o Novo e o Velho Testamento. E a Bíblia ela foi traduzida em várias línguas para que ela alcançasse milhares de pessoas, para que essa fé chegasse em outros lugares. Já a questão do islamismo é importante para eles e é o ideal que esse livro sagrado deles, que é o livro chamado de Alcorão, que tem as práticas, a história, o que importa para essa religião islamismo, ele tem que ser e é em hebraico. Então, pessoas que fazem parte do islamismo, os muçulmanos, mesmo que tenham pessoas que não falem hebraico, elas precisam saber algumas palavras, porque para saber a questão, saber utilizar o livro, ler o livro, saber fazer as orações também, que é interessante, saber se comportar nesses momentos de oração. Então, é importante que mesmo que elas não falem hebraico, que elas saibam algumas palavras em hebraico. Então, isso se torna um empecilho nessa conversão, porque nem todas as pessoas vão saber falar hebraico e também é uma língua mais difícil que em muitos lugares não vai ser possível e não vai chegar. Então, isso também é algo que torna diferente o proselitismo e o do cristianismo acaba atingindo mais pessoas, chegando a mais pessoas. Barreira geográfica, essa questão do lugar. Naquela parte que eu falei de ter essa predominância não apenas no Brasil, mas no Ocidente em geral, na Europa, na América do Sul, em partes dos Estados Unidos, o cristianismo predomina, então ele meio que se torna mais forte. As pessoas que fazem parte do islamismo, eles vão ser mais discretos, porque durante muito tempo na história, em alguns períodos, e ainda, eles foram minorias. Então, querendo ou não, eles já sofreram repressão, eles estão em menor quantidade, então eles têm essa tendência a ser mais discretos. Também a gente sabe que vai ter o preconceito, já como o cristianismo ele se torna predominante, não quero dizer que o cristianismo também não sofre preconceito, mas como ele é uma religião predominante, religiões que se diferenciam de algum modo, elas tendem a sofrer preconceito, as pessoas tendem a rejeitá-las, não digo de se converter, mas rejeitar mesmo assim culturalmente, na questão de vivência. Então, o islamismo, as pessoas que fazem parte do islamismo, elas tendem a ter uma forma mais discreta, digamos assim, por essa questão de predominância também. Não sei se todo mundo, mas talvez muitas pessoas tenham tido essa percepção também de que o islamismo ele não faz um proselitismo, mas acho que depois da gente analisar essas características, a gente consegue entender o porquê e consegue ver o proselitismo em algumas ações. Aqui a gente entende sobre as religiões étnicas. As religiões étnicas, elas são indissociáveis a grupos culturais, a tribos. A gente pode usar a questão do judaísmo, por exemplo. Elas são um povo mesmo. O judaísmo ela é uma religião étnica. E o judaísmo, mesmo que uma pessoa, por exemplo, há uma pessoa que ela nasce dentro do judaísmo, seus pais são judeus, e ela, em algum determinado momento, ela decide não seguir essa fé, não realizar determinadas práticas, mas mesmo ela não seguindo essa fé, ela continua sendo uma pessoa judia. Então, a religião étnica é isso, ela não se dissocia, ela não é apenas a religião, ela faz parte também
está intrínseca, ligada à sua cultura, ao seu povo, na sociedade em que você vive, em determinado local, ela não se dissocia, não faz essa diferenciação civil. Por exemplo, Israel, ele é um país judeu. Claro que pode ter algumas pessoas que moram em Israel que não sejam judias, mas ele é um estado, um país judeu. Então, o judaísmo ele vai influenciar não apenas a religião, vai influenciar na vida civil das pessoas também, na sua vida, digamos, normal, na sua maneira de viver. Outra religião étnica também, por exemplo, é o hinduísmo, que surge na Índia. Creio que é a religião mais antiga do mundo. E algo muito característico, por exemplo, é a questão das castas. Atualmente, as castas elas não são permitidas por lei, mas em alguns locais, principalmente locais mais tradicionais, locais mais pequenos, em determinadas comunidades, elas ainda vão ser praticadas. Mas a gente pode usar esse exemplo de castas para entender o que seria essa religião étnica. Por exemplo, há esse sistema de castas e as pessoas, quando se nascem em determinadas castas. Então, por exemplo, na verdade eram três castas e essas 3 castas se criaram várias outras. Então, tem muitas castas mesmo. Então, por exemplo, começa dos sacerdotes, das pessoas, dos líderes religiosos dessa religião, depois ia para a monarquia, e aí ia decrescendo, decaindo. Então, por exemplo, a última casta eram os párias, que podem ser conhecidos também como Dalits, que eram meio que não eram uma casta, mas no fim se tornou uma casta, que eram pessoas que se dispárias, porque elas eram tidas como a parte da sociedade realmente, e nessas castas tinham os trabalhos específicos. Por exemplo, tinham castas que geralmente as pessoas que faziam parte dessas castas eram pessoas que trabalhavam com música, com arte. Os párias, os Dalits, eles trabalhavam com trabalhos que as outras pessoas não queriam fazer. Então, questões de lixo na rua, de limpar esgoto. No hinduísmo também vai ter muito essa coisa de impuro. Então, essa questão de limpar esgoto, de banheiro, para eles, isso é algo que os tornaria impuros na visão deles. Então, isso também era muito uma questão que as pessoas tinham essa resistência de ter banheiros em casa. Então, faziam na rua ou em banheiros. Hoje, atualmente, se muda mais isso, mas ainda em algumas regiões se tem essa resistência. Então, essa questão de impureza. Então, restava para os Dalits, para os párias fazerem esses trabalhos. Voltando ao assunto da religião étnica, por exemplo, se uma pessoa ela decidir, de determinada casta, ela decidisse que ela não ia seguir as práticas do hinduísmo, não ia fazer suas orações, não ia, por exemplo, respeitar as questões alimentares. Mesmo assim, nessa sociedade que era muito regida por essas castas, ela ia continuar sendo dessa casta, porque ela ia sofrer preconceito e ia ser impedida de praticar muitas coisas. Então, a gente consegue ver que a religião étnica ela não tem muito essa dissociação. A pessoa conseguir se dissociar totalmente. Eu também tive um pouco de percepção nisso, de pensar que o hinduísmo, porque o hinduísmo era étnico. Mas aí quando chega na questão das castas, a gente consegue entender que, mesmo que na verdade, pra gente a gente não consideraria essas castas. Por exemplo, se uma pessoa de lá de determinada casta chegasse aqui no Brasil, a gente não ia praticar isso e isso não ia mudar nada pra gente. Mas lá, a pessoa, mesmo que ela decidisse não praticar as crenças, os costumes religiosos do hinduísmo, ela continuaria sendo dessa casta. Então a gente consegue entender que realmente ela não se dissociaria totalmente. Então é interessante pra gente entender como a religião étnica funciona. A gente entender como é essa questão de conversão, que na verdade, mesmo que essas religiões étnicas não busquem converter, não quer dizer que você não possa se converter. Por exemplo, no hinduísmo, não há um ritual, por exemplo, um batismo, como, por exemplo, uma pessoa que ela vai ela se converte para alguma religião evangélica, por exemplo, no Brasil. Então é muito natural que a gente veja que se realiza um batismo para representar esse recebimento, essa celebração dessa pessoa nessa religião. Então, no hinduísmo isso não acontece.
não há algo que marque essa questão de conversão, porque na realidade ser hindu, fazer parte do hinduísmo é a questão de nascimento mesmo. Então, mesmo que uma pessoa ela leia os escritos, ela pratique essas práticas, esses costumes do hinduísmo, ela não é que ela seja um hindu realmente, ela vai ser uma pessoa que pratica, que admira esses costumes, mas não necessariamente ela vai ser um hindu em si. Claro que a gente vê algumas questões, por exemplo, pessoas que se casam com indianos ou indianas e a gente vê na internet alguns casos assim e vê elas praticando as orações, praticando os costumes, mas não há nada que, por exemplo, um ritual para dizer que agora elas são hindu. Mas nada impede também que elas leiam, que elas pratiquem. Ali elas são vistas como admiradores, pessoas que estão praticando costumes e preceitos dessa fé. Porque é assim, pessoal, não quer dizer que você não esteja se convertendo. Há uma conversão, não tem essa questão de nenhuma cerimônia, de receber e tal. Mas muitas, como há em toda religião, tem suas dissidências. Então, algumas dissidências do hinduísmo vão dizer que não tem como uma pessoa se converter, mas em outras vai. Mas em outras vão dizer que você pode. Quando chega nessa questão de castas, muitas dissidências vão dizer que estrangeiros, pessoas que não fazem parte do hinduísmo e que se convertem, elas não escolhem isso, não fazem parte disso, porque isso é uma questão mais cultural, faz parte da religião, mas pessoas que se convertessem, elas não iam ter acesso a isso. Outras dissidências, elas podem falar que as pessoas podem escolher de qual castas elas querem participar. Porque, na verdade, também, como foi falado, as castas elas são proibidas. Porém, a gente sabe que isso é uma questão cultural, então leva-se tempo e para se que seja encerrado. Então, em vários lugares, as pessoas ainda seguem isso. Atualmente também vem pela questão dos sobrenomes. As castas tinham seus sobrenomes atrelados, então muitas pessoas reconhecem de qual casta as pessoas eram a partir de sobrenomes. Então é isso. Muitas pessoas, não, mesmo sendo proibida, muitas pessoas vão praticar. Sobre a questão de conversão, basicamente, não é sempre, mas basicamente uma pessoa ela vai se converter, mas ela não vai ter uma casta. Em algumas dissidências, ela pode escolher uma casta. Embora, é proibido, mas muitas pessoas ainda fazem o uso disso. Mas, basicamente é isso. Ela vai se converter, mas ela não vai ter casta. Já no judaísmo, a gente também não vê esse proselitismo, as pessoas querendo a conversão. Mas não quer dizer que as pessoas não possam se converter ao judaísmo. Mas é algo mais... não é algo tão facilitado como no cristianismo, por exemplo. Ela não é encorajada e ela é demorada. Então, os rabinos, os sacerdotes do judaísmo, eles costumam negar essa pessoa que ela quer se converter ao judaísmo várias vezes para ter a certeza que essa pessoa realmente quer se converter, que não é algo passageiro. Então não é algo que do dia para a noite que você vai decidir se converter, que você vai ser aceito de imediato. Quando você decide se tornar um judeu, fazer parte do judaísmo, não é, para eles é muito importante porque você está sendo adotado por um povo. Então você precisa aprender as crenças, os costumes, as leis, como se portar, como eles vivem, o que é importante. Então não é algo que seja fácil e que você possa ir e voltar sempre que você quiser. Para eles é muito importante você tá ingressando no povo deles, mais difícil do que em outras religiões. Aqui nós vamos entender o porquê religiões universais realizam um proselitismo religioso. A gente sabe que tem suas intenções e claro que elas querem mais pessoas compartilhando da mesma fé que elas, que é importante para elas, mas a gente sabe que tem outros privilégios também, outros pontos que eles discorrem, se distanciam da fé em si.
O primeiro ponto, creio que o mais principal para eles, é a questão de espalhar a fé mesmo. Na religião universal é muito importante essa questão de que essa fé seja difundida no mundo todo, nessa questão da conexão com Deus, essa questão da salvação. Então, isso é um dos preceitos deles, que a fé não está ligada apenas a um povo ou apenas a um grupo específico. Eles querem que ela seja dispersada para todas as pessoas do mundo todo. Então, isso é um dos motivos. E a gente sabe também que quando uma religião ela se torna grande, se torna difundida, admirada por várias pessoas e acolhida por várias pessoas, ela também vai ganhar outras coisas além de fiéis para sua religião. Ela vai ganhar influência. E aqui eu não estou dizendo que ela é ruim ou não por querer influência. Então, por exemplo, quando no vídeo que eu falei que a gente entende como o cristianismo se tornou a maior religião do mundo e, consequentemente, influenciou o Ocidente e o Oriente, a gente entende que aí, como ele se torna tão grande, isso aí não vai impactar apenas na religião em si. Ele começa a exercer poder em outros âmbitos também, não só na área religiosa, poder e influência, não só na área religiosa, mas ele vai influenciar a vida em si das pessoas, a forma de viver. Essa pessoa seguindo o cristianismo ou não. Em alguma coisa ela vai ser afetada, o cristianismo vai chegar a ela. Então também de sobrevivência e expansão geográfica, porque se chegar em determinado momento e alguma religião ela não tiver mais adeptos, ela vai desaparecer. Então isso também é importante, a intenção de conseguir mais adeptos fiéis para que essa religião sempre se mantenha viva e se sinta segura e cada vez vá aumentando. Por exemplo, no judaísmo é diferente porque uma pessoa que ela nasce de uma mãe judia, por exemplo, ela é judia, mesmo que ela não pratique. Então, o seu filho, consequentemente, vai ser judeu. Já no cristianismo, se sua mãe ela faz parte do cristianismo, mas você nasce e quando você vê que não é isso que você quer, então, ok, você não faz parte. Então, também as pessoas fazem esse proselitismo como uma garantia também de que a religião ela não suma. E uma questão de expansão geográfica também, de estar em vários lugares, para se trazer essa segurança também, para que ela se fortaleça cada vez mais. Também a questão de fortalecimento na instituição em si, seja de questão financeira, mas questão de intelectual, de pessoas trabalhando, seja intelectualmente ou de outra forma, na instituição, na igreja, digamos assim, porque querendo ou não, a igreja ela é uma instituição também e ela vai precisar de recursos para sobreviver. Então isso também vai ser importante para eles. Consequentemente, se você tem mais fiéis, você vai ter mais recursos, pelas várias formas que os fiéis podem contribuir, seja financeiramente, seja de trabalho, oferecendo trabalho na igreja, seja intelectualmente, trabalhando em pesquisas, entre outras questões. Então isso também é importante para eles. E aí também essa questão que a gente acho que vem falando quase o vídeo todo, dessa influência cultural e sociológica. Quando uma religião ela é muito grande, ela não vai influenciar apenas religiosamente. Ela vai começar a dialogar com a política, com vários setores da vida social, na vida das pessoas. Então é aquela questão por exemplo, da influência do cristianismo. Quando ele se torna grande, a maior religião do mundo, ela começa ela influencia não só influencia o Ocidente e influenciando o Ocidente, consequentemente, vai influenciar o Oriente. Aqui a gente vai para uma parte, o porquê as religiões étnicas não praticam o proselitismo religioso. E aí também a gente traz o que a gente já vinha falando, que é a questão de as religiões étnicas, elas são ligadas a nascimento, a linhagem familiar. Você nasce nelas, você nasce no hinduísmo, você nasce no judaísmo. Então, eles não buscam que as pessoas se convertam, para eles não tem essa importância, porque vão ter várias coisas, essa questão de práticas, de costumes, vão estar ligadas ao povo em si, não apenas à religião. Então, o proselitismo para eles não é algo
que os interesse e que eles vão buscar fazer. Então, eles não vão ter os mesmos interesses que essas outras religiões universais vão ter. O vídeo vai finalizando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like se você gostou. E se você gosta de entender a identidade dos povos através de suas crenças, costumes e festividades, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui. Beijos e tchau, tchau.